vai para os livros do Humilde Blogueiro. Hoje é Freud. Ninguém segura aqui que hoje é Freud. Freud, interpretação dos sonhos. Vamos interpretar de uma outra maneira, né? Tá aqui essa edição da Imago, tá? As obras é a edição standard das obras completas, né? Que esse Humilde Blogueiro tem, completa aqui a edição standard de Freud. Esse livro, A Interpretação dos Sonhos, vamos diretamente para o assunto, né? Ela é mais conhecida pela questão do simbolismo, o que ficou mais conhecido assim de Freud. O sonho como realização dos desejos, aquela coisa do conteúdo manifesto, conteúdo latente. Então, como conteúdo latente, todo sonho teria um significado oculto. Então, a interpretação buscaria revelar esse conteúdo que está sendo distorcido, deformado pelo sonho. Então, o sonho seria um grande mecanismo que, para Lacan, era linguístico, tá? De deformação. Deformado por estratégias de condensação, deslocamento, simbolismo, até chegar à elaboração secundária, que ele descreve aqui, o Freud. As pessoas já, ao tentar relatar seu sonho, a gente reorganiza o sonho, na verdade, a gente racionaliza. O que é racionalizar? Isso foi a grande descoberta de Freud, a gente sabe disso. Que o homem não é um animal racional, é um animal que racionaliza. Tá? Racionalizar significa você criar uma versão mais satisfatória para você mesmo. Então, o sonho, Freud descobriu, as pessoas, ao relatarem seu sonho, tentavam uma racionalização, qualquer coisa, para ficar uma versão mais satisfatória. Mas aí Freud usava o que depois os dadaístas e surrealistas vão tentar, que era o jogo de livre associação. Né? Fazer a pessoa, o paciente, fazer livres associações e simbolismos em relação ao seu sonho, para deixar manifestar-se o inconsciente. Essa é a parte mais famosa dessa interpretação dos sonhos de Freud. Tá? Mas tem outra, que é justamente a abertura do livro, que pouca gente fala, eu acho incrível, que é a teoria das sentinelas. Que a gente já, numa conversa aleatória, eu falei rapidamente disso, associado ao gnosticismo, a chamada teoria das sentinelas, que é um mecanismo de defesa do sonho, além de condensação, deslocamento, tudo isso, que o Freud apresenta na abertura do livro, logo na abertura da interpretação dos sonhos, e que foi por muito tempo ignorado isso daqui. Ele fala que é o seguinte, quer dizer, na verdade, as pessoas ficaram mais assim fascinadas pela interpretação simbólica dos sonhos. Eu sonhei com um trem entrando num túnel. O que significa? É recorrente isso, um trem entrando no túnel. Qual o significado? Na verdade, Freud ele vai falar que tem 3 estímulos que entram em jogo no sonho. Primeiro, são os estímulos do inconsciente. Segundo, os estímulos fisiológicos internos. Então, por exemplo, sede, dor de barriga, você comeu algo e não caiu bem. E os estímulos externos. Tocou o despertador, o sino da igreja está tocando, um barulho de um carro, motor muito alto, perto da sua casa, ali embaixo da janela, e você está dormindo e está sonhando. O sonho, o mecanismo onírico, ele absorve essas 3 coisas e arruma um cenário e atores para incorporar esses estímulos, principalmente os externos, como ele dá aqui. Me permitam ler aqui um exemplo disso. Onde é que está aqui? Onde é que está? Sonhei, então, que numa manhã de primavera eu estava passeando e caminhando pelos campos verdejantes, quando cheguei a uma aldeia vizinha,
onde vi os aldeões em seus melhores trajes, com livros de hinos debaixo do braço, afluindo para a igreja em bandos. Isso é o sonho que ele está descrevendo. Claro, era domingo, e o serviço religioso matutino logo estaria começando. Resolvi participar dele. Mas primeiro, como estava sentindo calor por causa da caminhada, fui até o cemitério que circundava a igreja para me refrescar. Enquanto lia alguma das inscrições às lápides, ouvi o sineiro subindo para a torre da igreja. E no alto da mesma, vi então o sino do vilarejo, que logo daria o sinal para o começo das preces. Por um bom tempo, lá ficou imóvel e depois começou a balançar e, de repente, seu repicar passou a soar de maneira nítida e penetrante. O som está ficando cada vez mais elevado do sino. Tão nítido e penetrante que pôs termo ao meu sono. O cara acordou. Mas o que estava tocando era o meu despertador. Então, o estímulo externo do despertador foi incorporado, quer dizer, você estava ouvindo que estava tocando despertador, acho que muitos de vocês já devem ter passado por essa experiência e acordou tarde. E entrou esse barulho do despertador como um sino, como uma outra coisa dentro da narrativa dos sonhos. Ele dá vários exemplos do que ele chama da teoria das sentinelas, como o sonho como uma necessidade fisiológica que se protege, se defende. Porque ele não quer finalizar, ele não quer terminar. Tá? Essa narrativa. Ele não quer terminar. Então ele se defende porque, no final, é uma necessidade fisiológica do corpo, a necessidade do sonho. Tá? Isso significa, aonde esse humilde blogueiro quer chegar? O sonho é uma máquina semiótica. Tá? Mas a interpretação dos sonhos em uma máquina semiótica é diferente. Porque aí estamos lidando com o inconsciente. Então, algo do inconsciente que ameaça a moral vitoriana, então você cria o sonho, uma distorção no desejo, embaralha as coisas, cria um simbolismo e você não entende nada que aconteceu. Você, na verdade, sujeito desejante, não sabe o que deseja. Tá? Nesse caso da teoria das sentinelas, é uma máquina semiótica. Por quê? O que é uma máquina semiótica? Nós criamos signos para representar uma realidade. Só que a realidade não é o signo. Para nós, o signo, a realidade é o signo que nós criamos. Tá? Em outras palavras, temos os nossos 5 sentidos: olfato, tato, paladar, visão, audição. Visão, audição. Nós estamos percebendo, só que a gente organiza tudo isso através de signos. Tá? Como máquina semiótica, isso é meio preocupante, a gente pode extrapolar. Será que a própria realidade, a própria vida, não é algo semelhante a essa máquina semiótica do sonho? Quer dizer, o tempo inteiro recebemos estímulos do lado de fora e colocamos esses estímulos dentro de uma narrativa. Tá? Aí entra aquela coisa que do Edgar Allan Poe, tem um poema dele que a vida é um sonho dentro de um sonho. A vida é um sonho dentro de um sonho. Tá? Que, aliás, tem 2 filmes. Você quer ver isso na prática, essa teoria das sentinelas? São esses 2 filmes aqui. Um sonho dentro de um sonho, exatamente, esse filme dirigido pelo Anthony Hopkins, escrito e dirigido por ele, Um Sonho Dentro de um Sonho, que pega esse poema do Edgar Allan Poe e transforma num filme. E esse com o Gael Garcia Bernal, A Ciência do Sono. Isso é em francês, em português, deram como Sonhando Acordado. Sonhando Acordado. É um filme do Gondry. É do Gondry, o mesmo lá do Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança. Esse filme aqui é com o Gael Garcia Bernal. Tá? Que esse filme é de 2000 e sei lá. Eu não sei, 2006, exatamente, 2006.
que ele faz um protagonista que vive entre o sonho e a realidade, porque ele tem um problema que ele tem sono durante o dia, e ele começa a sonhar. Então ele não consegue distinguir o sonho da realidade. Tá? É bem interessante. Então ele cria, para tentar entender a questão dele, a ciência do sono. Do que os nossos sonhos são feitos. É muito interessante esse filme. Tá? Sonhando Acordado, é o título em português que deram, que é baseado nessa primeira parte aqui da interpretação dos sonhos de Freud, tá? A teoria das sentinelas, né? Que por muito tempo acabou desprezado, porque, na verdade, a estrela desse livro é a interpretação simbólica dos sonhos, mas não o sonho como máquina semiótica. Então, será até que ponto a nossa realidade é uma máquina semiótica? Existe uma realidade, só que a gente não sabe o que é. Vamos dizer assim, está lá o despertador tocando e a gente imagina um sino repicando numa igreja. A gente incorpora. Isso que é a coisa assim, meio assustadora da semiótica. O que é o real, então? Claro, você não vai sair aí aqui na Raposo Tavares, já privatizada, né? Já foi leiloada a Raposo Tavares, a Raposo privatizada, né? Você vê uns carros, uns caminhões. Não, isso é signo. Isso não existe. Isto não é que existe. Dá uma de Padre Quevedo, Padre Quemedo. Isto não é que existe, é signo. Você vai morrer atropelado. Não é nesse sentido. A realidade é holografia, é holograma, nada existe, não é isso. Tá? Mas é uma coisa complicada. Tá? Existe uma realidade, mas a gente está trazendo dentro desses estímulos que estão sendo organizados dentro de uma cadeia de signos, dentro de uma máquina semiótica, de uma máquina linguística, que pode ter movimentos, destinos malucos, politicamente falando, né? Intenções malucas. Tá? Então, é a parte interessante aqui. Isso cai numa questão gnóstica, né, que a gente fala que a tela dos sonhos é aquilo do qual a gente tem que escapar da necessidade do sonho lúcido, a gnose, aquela coisa que a gente discute bastante aqui, principalmente nos comentários aleatórios de quarta-feira, as conversas aleatórias, né, de quarta-feira. Então, isso é interessante, muito interessante, bem interessante. Então, dá uma olhada. E Freud, como escreve fácil? Quem complicou Freud são os psicanalistas. Você olha o estilo de Freud de escrever, é muito fácil, ele escreve de uma forma simples, fluida, ele é didático. Impressionante, a culpa é do Lacan. O Lacan que complicou tudo, viu? Lacan, na Alemanha, Alfred Lorenza, o pessoal complicou tudo, viu? É muito fácil de ler Freud. Mas vamos lá. E agora a gente vai entrar na crítica midiática. Crítica midiática. Nosso último quadro,